A cirurgia plástica é uma especialidade médica como qualquer outra. Existe uma ideia que o cirurgião plástico ele faz milagres. Isso, na verdade, não ocorre, porque, como eu já disse, ela é nada mais do que uma especialidade dentro da própria especialidade de cirurgia geral. Daí a gente explicar também que não se pode pensar que não há nenhum risco em cirurgia plástica. Mesmo as consideradas puramente estéticas, entre aspas, porque isso não existe, nós temos possibilidade de ter qualquer tipo de complicação, de intercorrência, de maus resultados. Por quê? Porque nós estamos exercendo uma especialidade médica e não uma elaboração, por exemplo, da escultura de uma estátua. Nós estamos trabalhando no ser humano, onde nós trabalhamos com um tecido vivo, que sangra e que cicatriza. E, portanto, nenhum cirurgião plástico tem o poder de imputar um resultado que às vezes o paciente deseja subjetivamente e que a gente não pode conseguir. Nós temos que considerar que a gente vai ter toda a interferência de cicatrização, até mesmo dos cuidados do paciente, né, da saúde do paciente. O que nós, às vezes, falamos para o paciente é que, normalmente, o paciente que vai fazer uma cirurgia eletiva, uma cirurgia plástica dita, como eu disse, entre aspas, apenas estética, esse paciente ele é saudável, ele está com a saúde em dia, não tem nenhum problema. Portanto, a quantidade a possibilidade de ter intercorrências e complicações é muito pequena. Mas elas existem, como em qualquer outra especialidade. As cirurgias mais procuradas, elas variam de tempo para tempo, de modismo para modismo. Por exemplo, há alguns anos atrás, há bastante anos atrás, a quantidade de cirurgia de redução de mama era disparada em relação às outras cirurgias. Aí surgiu a lipoaspiração, que cresceu e se mantém até hoje uma das mais procuradas. Na verdade, na maioria dos serviços é a mais procurada porque geralmente ela é associada com outros tipos de cirurgia. Por exemplo, a própria cirurgia de mama, redutora. Outra que aumentou muito e está muito próxima da lipoaspiração é o implante de silicone de mama, para aumento das mamas. Então, nós temos hoje essas duas as mais procuradas, mas nós temos também, aí bem próximo também, rinoplastia, abdominoplastia, cirurgia de correção de orelha em abano, dentre outras coisas, mas são essas principais. Disparadamente as mulheres, apesar de que o homem está saindo daquele vamos dizer assim, aquela situação que seria, ele deixaria de ser homem, né, másculo, por fazer uma cirurgia plástica. Hoje ele está assumindo mais, ele está se olhando mais, se cuidando mais, não só na cirurgia plástica. Haja vista aí as depilações, as malhações, né, me fugiu a palavra, pinçar sobrancelhas. Então, hoje, o uso de maquiagem até nem tanto, mas tem alguns que usam, mas cremes, né? Então, aumentou bastante. Mas ainda há uma distância muito grande entre homens e mulheres na procura de cirurgia plástica a favor das mulheres. Como eu já tinha comentado antes, a cirurgia plástica, né,
não a cirurgia plástica de trauma. Vamos falar em cirurgias eletivas, aquelas que são programadas. São cirurgias que normalmente o paciente é saudável, mas às vezes ocorre que o paciente tem alguma doença de base e que precisa de sanar aquele problema, pelo menos se colocar numa situação estável na saúde para que se possa submeter à cirurgia. Então, o que deverá ser feito? Primeira consulta, é lógico, para indicação da cirurgia, trocar ideias com o seu médico, com o seu cirurgião plástico. E depois, preparar para a cirurgia, né? Uma vez que ele esteja preparado psicologicamente para a cirurgia, nós vamos partir, então, para o preparo fisiológico, físico, né? Através de exames complementares, às vezes outras consultas com outras especialidades, se necessárias, uma avaliação de risco cirúrgico com o clínico geral ou, preferencialmente, com o cardiologista. E uma vez tudo preparado, passa pela avaliação, a consulta com o anestesiologista, que vai fazer anestesia nele, porque é outro médico, é outro procedimento, né? E até algum tempo atrás isso não era rotina, mas hoje é rotina, que o anestesista deve avaliar o paciente. E, é claro, seguir se depois de tudo bem, seguir para preparos pré-operatórios normais, de jejum e banhos. São cuidados inerentes a quaisquer outras cirurgias. No pós-operatório, eu sempre digo o seguinte, que todo resultado de qualquer tipo de cirurgia, não só na cirurgia plástica, existe a influência, no mínimo, de 3 fatores, que seria um tripé, que sustentaria esse resultado. Isso eu falo para todos os meus pacientes. Veja bem, não depende o resultado só do cirurgião. Apesar de se ter criado há muitos anos esse poder, entre aspas, outra vez, que teria o cirurgião plástico, nós não temos. Nós precisamos da somatória desses 3 fatores principais. Primeiro, claro que é o cirurgião, né, que ele tem que estar habilitado, devidamente preparado e ter todo o cuidado e o capricho, né, para a execução da cirurgia e do tratamento. O segundo fator, né, do tripé são os cuidados do paciente, porque às vezes o paciente, se ele não segue as orientações médicas, ele coloca tudo a perder. E o terceiro fator seria o organismo do paciente, ou seja, o paciente tem que estar bem equilibrado. Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma cirurgia e tem diabetes ou tem uma hipertensão, ele não está proibido de ser operado, mas ele tem que equilibrar esse problema de base que ele tem. E, consequentemente, com aquele médico que cuida dele nessa área. E também, ainda inerente a esse terceiro fator, que é o paciente, são os cuidados pós-operatórios, que às vezes o cirurgião faz tudo certo, ocorre uma cirurgia bem executada, uma evolução bem feita, mas o paciente não colabora. Ou, no terceiro fator, seria que o organismo tem sua própria característica de evolução. Podemos citar aí, por exemplo, a facilidade para ter uma infecção, mesmo que não seja por nenhum contágio dentro do hospital. Nós sabemos que a grande maioria das infecções em locais que têm todos os cuidados, né, claro, e com o pessoal da área de saúde totalmente com os cuidados, nós temos um número muito grande de infecções através do próprio sangue do organismo, bactérias que estão circulando o próprio organismo. Então, às vezes, uma baixa imunidade, né, uma má cicatrização, pode interferir, uma cicatriz de mau aspecto, né, de má qualidade, que não dependeu, às vezes, nem do médico e nem dos cuidados do paciente, mas da resposta cicatricial do organismo. Então, tudo isso influencia no resultado.
Na verdade, não existe esse limite. Está voltando o conceito que sempre foi, porque houve, por um determinado período de tempo, não muito atrás, até bem recente, que chegou-se até a separar, dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgia plástica, estética e reparadora. Para mim, eu sempre fui contra isso, porque não existe cirurgia estética que não esteja reparando alguma coisa, algum defeito que a pessoa acha que não está agradando a ela. Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma rinoplastia, mas é uma cirurgia estética. Não, ela não é totalmente só estética. Ela é estética e reparadora, porque a pessoa tem uma rinomegalia, ou seja, um nariz grande, às vezes torto, atrapalhado, que vai buscar uma melhora daquele quadro. Se tem uma orelha abana, a mesma coisa. Vamos tentar corrigir aquele defeito, porque, na verdade, tem um defeito que vai ser feita uma cirurgia para correção. Que, então, não é puramente estética. Ao mesmo passo, a cirurgia anteriormente dita reparadora, por exemplo, uma correção de uma cicatriz inestética. Né? A pessoa tem uma cicatriz muito feia, muito danada, então vamos fazer uma correção. Né? Ora, você vai fazer a correção buscando a estética. Então, uma coisa está implícita na outra. Não existe, tanto é que a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica retirou esse nome de cirurgia estética reparadora. É cirurgia plástica, pura e simplesmente. É o que sempre foi e é o que deve ser. Porque na estética se procura a correção e na correção se procura a estética. Olha, isso é muito variável, depende da cirurgia. Nós temos cirurgias que demoram aí meia hora, 45 minutos, outra cirurgia que demora 6, 8 horas. Depende do tipo de cirurgia, depende do procedimento. Né? Em média, por exemplo, uma cirurgia de... Vamos falar de das mais executadas atualmente. Cirurgia de prótese de mama é uma cirurgia que demora aí menos de 2 horas. Uma cirurgia de orelha em abano, mais ou menos esse período também, sabe? Então, é muito variável. Aí você pega uma cirurgia, por exemplo, que você vai fazer lipoaspiração, mais abdômen, você gasta aí 5, 6 horas, dependendo da lipo.